Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio aqui do Imobilcast. Estou aqui com o nosso primeiro entrevistado, Diego, que é proprietário da Consurama, engenheiro. Diego, que honra te receber logo na estreia. Seja muito bem-vindo ao Imobilcast. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui nesse primeiro episódio. Espero poder contribuir com a experiência que eu adquiri esses longos de 15 anos aí na área tanto da construção como administração de empresas de material de construção. Então, assim, agradeço novamente o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Diego, prazer é todo nosso em ter aqui você hoje, ter a oportunidade do sua presença. A gente trabalhar um pouco diferente no setor do mercado imobiliário, né? Que é um mercado que, assim, ele ainda contém é um mercado meio obscuro ainda, né? As pessoas escutam o tradicional. Então, o objetivo nosso do nosso primeiro episódio do podcast, com a sua presença, é a gente trazer a informação para o pessoal, conhecer melhor o seu tipo de gestão, e a pessoa, às vezes, como se diz, às vezes não, inspirar novas pessoas, né? Porque a sua história é uma história muito bonita e, como se diz, quem nos posicionou sobre a sua história e marcou você lá nos comentários foi o Iago, lá da Consurama, trabalhar junto com vocês lá, um dos seus colaboradores. E a gente vai começar hoje com algumas perguntas, tanto particular, tanto da loja, tanto sua profissão, né, que você é engenheiro hoje. Hoje a gente queria saber com você quem é você atrás da loja. Conta um pouco da sua história, como foi que você entrou no ramo de construção. Então, Carlos, eu sou o Diego Ulisses, eu vim de patrocínio para Iturama, como você falou, sou engenheiro civil de formação e trabalhei por 10 anos em construtora, e o nosso foco era execução de obra pública. Então, eu vim para fazer a obra da faculdade da UFTM. A primeira obra lá, que foi a implantação, os muros, a guarita, a biblioteca, que foi o primeiro prédio a ser feito lá. Então eu cheguei aqui em 2018, fiz essa obra lá, depois eu conheci a minha esposa, a Laura, e depois de lá eu fui transferido para Itapajipe, eu fui fazer uma construção de um fórum, um tribunal de justiça lá em Itapajipe. A gente continuou o namoro. Em 2020 a gente decidiu casar, e eu retornei para Iturama para trabalhar na empresa, na Construrama, e logo quando a gente chegou, comecei a trabalhar lá, a gente já conversou com os meus cunhados para já comprar a parte da empresa deles. A gente finalizou a negociação ali em 2021. Aí hoje é eu, a minha esposa, a Laura, e a minha sogra, a dona Fátima, que está no comando da empresa. E qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje dentro da empresa? Então, os desafios eles são constantes, né? Eu falo que a cada dia vem um novo desafio, é o dia a dia da empresa. O que eu tento buscar hoje, principalmente com a gestão, é ter os colaboradores junto comigo, porque hoje a maior dificuldade do mercado, tanto na parte de administração de empresas ou execução de obra, qual seja ela, está voltado muito à questão de mão de obra, né. Então a mão de obra é o gargalo da maioria das empresas, mas eu falo que a maior dificuldade tem também o que você precisa para crescer. Então está nas pessoas, é difícil hoje encontrar essas pessoas, mas você precisa ter elas para você ter sucesso administrando a empresa, porque o Diego sozinho, a Laura sozinha não consegue tocar aquela empresa. Então lá nós temos 50 colaboradores, então assim, é o trabalho deles que faz o jogo acontecer. É a união, né, de todos, né? Como se diz, um administra, mas é a união de todos que faz tudo acontecer. Você imaginava que um dia iria assumir a estrutura de uma loja, igual você assumiu, igual a Consurama, que hoje ela é referência, né, de toda a região aqui de Turama, no setor do ramo de construção. Já pensou em assumir Então, isso eu antes? eu sempre tive o sonho de ter o meu negócio. Eu tive, enquanto eu trabalhava na construtora, eu tinha outra construtora de sócio
com o meu antigo patrão, a gente trabalhava. Eu sempre gostei de construção. Particularmente, falar assim, eu ia ter uma casa de material, eu nunca imaginei. As oportunidades foram acontecendo e aconteceu. Eu sempre imaginei que eu estaria vinculado à minha formação, que é a construção. Então, quando eu cheguei na empresa, eu me senti assim, em casa, eu me senti tranquilo, porque dentro de uma obra você tem todas as partes da administração, você tem a contratação, você tem o acompanhamento, você tem a aquisição de material, você tem, como se diz, a única diferença é que lá na loja a gente vende o produto, mas na obra a gente vende o acabamento ali, vamos dizer, o produto final. Sim, Mas a gente precisa de todo o caminho. Então, a gestão de pessoas, a gestão da obra, o controle, é igual ao de uma empresa. Então, eu não senti dificuldade nisso. Uma coisa que me ajudou também foi ter feito a pós em gestão de negócios, me deu um norte muito bom. Eu fiz na pandemia, quando tudo meio bacana. que fechou lá. Eu falei, cara, vou voltar a estudar, porque vai sobrar tempo. Eu achei que a gente não ia trabalhar, que aquela loucura, mas aí eu fui conciliando trabalho com a pós e foi dando muito certo. A gente fez também um desafio, foi o desafio empreendedor, que nos ajudou pra caramba na parte da administração do negócio, e as coisas foram fluindo naturalmente. Bacana, hein, Diego. Hoje deixa eu fazer uma pergunta agora. Hoje você vive o que você sempre buscou ou ainda falta algo a mais? Eu gosto de brincar que eu sou assim, eu sou inconformado, eu sou aquele cara que tá sempre inconformado, mas no bom sentido. Não, eu agradeço tudo que tenho, tudo que já construí, mas eu sempre quero mais, eu sempre quero fazer algo diferente, eu quero buscar coisas novas. Então, o pessoal brinca que chega lá na Construrama, tá parecendo canteiro de obra, toda hora tá mudando alguma coisa, tá transformando alguma coisa, porque é isso, todos os dias você precisa estar mudando, é igual a água de um rio, ela nunca é a mesma. Então, a gente precisa estar em constante mudança, evoluindo, o mercado muda muito rápido, então até parabenizar vocês pela proposta da imobiliária de vocês, buscando tecnologia, podcast, porque é a demanda hoje, é o que o mercado pede, é isso. Então, assim, a gente não pode parar. Se a gente parar, você vai ficar para trás no mercado, porque o concorrente tá trabalhando o tempo todo, tá pensando o tempo todo em novidade, em forma. O consumidor tá consumindo diferente. Hoje nós temos a internet aí pulsante, né? Hoje todo mundo tem o celular na mão, trabalha o tempo todo no digital. Então, assim, a gente precisa estar evoluindo, buscando essas mudanças. Bacana, Diego. Como se diz, né? Eu quero depois emendar essa questão do digital. Nós conhecemos um pouco o seu perfil, né? Quem é você hoje atrás da loja. É, Agora vamos entrar em um assunto um pouco mais assim, um pouco mais técnico, que é quando a gente fala de construção, reforma e o mercado imobiliário em si, que é um setor onde você também tem uma vasta experiência, né? Como se diz, hoje, na sua opinião, quais materiais mais agregam valor a um imóvel hoje? Então, Tem algum hoje material específico que agrega este valor? sim, claro. Ele foi até o que a gente pôs um foco lá na Construrama. A Construrama é uma empresa que vem aí de mais de 4 décadas de mercado, consolidada, referência na cidade, na região. Mas a gente sentia que faltava, quando a gente examinou, assim, o que a gente pode melhorar? A gente sentia que faltava um pouco mais de oferta de acabamento, que é o brilho dos olhos, que é, vamos dizer assim, é a valorização do imóvel. É o porcelanato, é o piso polido, é o acabamento, é o vaso sanitário, metal. Então é aquele plus que faz a diferença, a parte da tinta, que é o que a gente é o que arremata a obra, vamos dizer. Porque a obra tem 2 partes, vamos dizer assim. Tem a obra cinza, que realmente o nome já diz, a obra é cinza, então é a parte de estrutura, que é a parte que você reboco, Sim, que não muda muito, que não tem muita diferença de um material para outro. É meio que padrão, muda muito na questão da qualidade da mão de obra, que aí sim é um diferencial, por ser principalmente um produto artesanal, né? A construção civil hoje, ela ainda ela
é a indústria mais arcaica que tem, porque ela não consegue evoluir conforme as outras indústrias. Então hoje ainda é artesanal, o reboco é feito muitas vezes na mão, lógico, tem máquinas de projeção de reboco, de máquinas para desempenar, mas são máquinas que auxiliam os profissionais, mas que não substituem o trabalho deles. Então assim, a gente depende dessa mão de obra que está escassa, mas a gente torce que essa mão de obra se qualifique, que elas busque inovação, busque realmente o uso de novos métodos construtivos, novas ferramentas de trabalho para otimizar. Porque a escassez da mão de obra ela é o principal do mercado hoje. Né, ela tá frequente no mercado. Isso é igual nós estávamos conversando um pouquinho mais cedo, né? E quais erros ou exagero você vê com mais frequência no mercado imobiliário hoje? Exagero e erro. É até difícil de Para responder. venda, locação, independente. Assim, você precisa medir muito o público-alvo. O que que você quer atingir? Eh, o mercado imobiliário, ele é como outros mercados, vamos dizer, ele tem altos e baixos. Sim. Então, depende muito do ponto que a pessoa tá, do jeito que tá. Então, assim, você precisa construir sabendo que você pode enfrentar essas oscilações. É a oscilação do mercado, a ocasião daquele momento, né? Daquele momento. Exatamente. E assim, eu vejo o mercado imobiliário como um mercado, assim, um dos principais mercados da economia brasileira, onde você tem também muitos investimentos, né, pessoas que investem, que têm o dinheiro ali, porque o dinheiro ele vai desvalorizando, ainda mais com a inflação igual a gente está enfrentando, oscilação de guerras que está acontecendo. Então o cara que tem aquela construção ali é meio que uma blindagem de patrimônio. Então é onde ele pode investir, onde ele pode colocar o seu dinheiro, então ele precisa saber. E eu acho assim, os erros principalmente por exemplo, você pegar um loteamento que não é tão valorizado e investir muito numa construção. O que que eu quero dizer? A água, ela tem um preço no supermercado e ela tem um preço no aeroporto. E Exato. a mesma construção, ela tem um preço no loteamento X e no loteamento Y, para construir, eu quero dizer, o mesmo custo de Sim. construção. Só que o valor você sabe melhor que eu que ele vai mudar muito, É, não, né. é sempre o que eu posiciono para os clientes, né? Escolha bem uma localização de um terreno, onde construir, porque, como se diz, pensar em valorização constante, melhor do que bairros afastados, né? Afastados assim, bairros com um pouco a oferecer de valorização. Então, eu sempre posiciono esse detalhe para o cliente sobre esse ponto em específico. E, fazendo uma pergunta novamente, já teve algum cliente que tentou economizar demais, né, e acabou gastando mais do que deveria? Com certeza, esse eu acho que Isso é o que mais tem, né? esse eu acho que é o maior erro, porque é aquilo, às vezes o cliente chega na loja e fala assim: "Eu quero mais barato". Só que, às vezes, o mais barato não atende a necessidade dele. O que que eu quero dizer com isso, Carlos? Seguinte, eu chego lá e falo assim: "Eu quero a tinta mais barata". Não, não pode ser a tinta mais barata. Tem tinta só para área interna, tem tinta que é indicada para área externa, tem pisos que é indicado para garagem, tem pisos que não são indicados para garagem. Então, assim, antes de falar de preço, eu preciso entender a necessidade. E é o que eu sempre falo com os vendedores. Um bom vendedor, ele faz várias perguntas e às vezes até o cliente acha ruim. Ah, mas você está me perguntando demais e não sei o quê, mas é exatamente isso. A gente quer ajudar com o nosso conhecimento Sim, para poupar um desgaste, porque se a gente, por exemplo, vou dar um exemplo, piso polido, ele é lindo, ele é show de bola. Posso pôr numa garagem? Não, não pode, porque vai arranhar, vai ter problema. Então ele não é indicado. Então, assim, outra coisa que as pessoas usam muito, a mão de obra ainda é ainda muito apegada a isso, a questão das argamassas. Ah, eu quero argamassa C3, que é melhor. Mudou isso. Hoje tem argamassa AC1, AC2 e AC3 do mesmo jeito que tinha antigamente. Só que tem as argamassas por indicação de uso, que é o correto. Então o que que eu vou assentar? Vou assentar um porcelanato interno? Então eu tem que ser uma argamassa que assenta porcelanato interno. Qual o formato? Tal. Então esses detalhes. esses detalhes, né?
Eh, e o interessante, né, quando eu fui construir lá, eu comprei argamassa tudo lá com vocês, e foi essa mesma questão, né, assim, essa pergunta e tudo, pra quê? Aí tem hora que você falou, tem hora que a gente tá meio corrido aí, mas por quê? Aí Não é tudo né, igual, né? igual, as todas vão explicando, né, e tudo, a gente vai vai levando e graças a Deus deu tudo certo lá, não tive problema com questão de argamassa, mas muitas pessoas já falam assim: "Mas é igual o Pedro que estava fazendo lá me indicou, né, traz C1, ou C3, só quero C3 para sentar", aí não é, às vezes eu ia lá e o pessoal falava assim: "Não, a C2 te atende, C1 te atende", e ele não, ele queria C3, Sim, né, é. então, como se diz, é o padrão, né, que hoje, como se diz, a maioria dos dos pedreiros hoje, né, dos mestres de obras, são pessoas de mais idade, então tem aquele padrão, né, no que não que você falou, né, acompanhar não tem aquele acompanhamento, eh, do mercado, né, assim, aquele acompanhamento da atualização do mercado, isso que eu quero te posicionar. E sobre a tendência bastidores do setor, né, o que você vê em alta para 2025 e para 2026? Alguma tendência de acabamento, um material que se destaca mais aí nesse período? Então, Você vê essa visão de valorização, para quem está eu querendo começar a construir agora, já pensar na valorização já para o próximo ano. eu penso o seguinte, tá tendo uma mudança do mercado hoje, a gente precisa entender o que está acontecendo no contexto geral, né. Uhum. Antes a gente tinha famílias maiores, então era necessidade ter uma casa de maiores com cômodos maiores, casas grandes e tal. E hoje, as pessoas já estão querendo casas mais, vamos dizer assim, mais compactas, não pequenas, mas compactas. A pessoa não quer aquela cozinha gigantesca, porque às vezes a pessoa nem cozinha em casa, ela é a correria do dia a dia, às vezes ela vai em casa só para dormir. Então o que que a gente vê? Ainda a gente, como a gente vive num centro menor, a gente não vê tanto isso, mas como eu acompanho muito mercado, eu visito muitas feiras, troco muitas ideias, então a gente vê que nos grandes centros, por exemplo, são casas pequenas. Hoje tá em alta, flat de que tipo assim, é um cômodo só diferencia o banheiro, o resto é onde a pessoa dorme, onde ela cozinha, tudo Tudo integrado. integrado, né. Nesse ponto também tô passando por isso, né, eu tenho a minha casa lá, minha casa só mora eu e minha esposa, não é muito grande, mas para mim e pra ela, já como se diz, tem 144 metros construídos, então para mim e pra ela eu já acho grande. Então, nós estávamos até posicionando de às vezes alugar uma kitnet mais pro centro e alugar lá e deixar, por quê? Porque nós não ficamos lá. Sala, eu tenho a sala lá, nem utilizo. Eu tenho uma cozinha interna e uma externa, também, eu sou visita lá, só entro na cozinha para tomar água e de reunião, geralmente que nossa região que é a cultura, né, é a beira do rio, né. E apontando, né, o que a gente estava conversando, que eu queria depois puxar novamente, as novas tecnologias, né, igual você mudaram o comportamento do consumidor na loja. Sim, as tecnologias estão vindo, estão a cada dia os produtos estão evoluindo, melhorando. Sim. Então antes, igual eu estava falando, voltar a falar de revestimento cerâmico, quando a gente fala cerâmico, a pessoa já pensa que cerâmica é uma coisa, porcelanato é outra. Não, cerâmico influencia cerâmica, porcelanato, qualquer revestimento que venha. O que que é a diferença, por exemplo? Antes não existia cerâmicas com a tecnologias, como tem hoje, por exemplo. Antigamente só existia porcelanato polido, hoje tem a cerâmica base vermelha polida, que depois de assentada você não consegue falar se aquilo é um piso, se é um porcelanato, o que que é. De tão evoluído que tá. Hoje as impressoras são gráficas, né, nessa parte, então você consegue plotar qualquer imagem no coisa. Então, assim, é um negócio impressionante. Eu já visitei algumas fábricas, que você fica bobo de ver o processo de De execução, sabe? execução, né, do material. Isso. E na sua visão, nossa região está acompanhando essas mudanças ou ainda somos um pouco mais tradicionais?
Não, eu acredito que tá evoluindo sim. Eu acho que a gente busca, as pessoas buscam as tendências. Uma preocupação que eu tenho lá na loja é isso, é visitar as feiras, principalmente. Eu fui esse ano mesmo, eu fui em 2 feiras. Fui na Expo Revestir, que é só da parte de revestimento, acabamento, essa parte coisa, e fui também na Feicom, que era já na parte de construção mesmo. Vi alguns métodos construtivos lá, com uso de EPS, de steel frame, que estão vindo como tendência. Eu acho que ainda demora um pouco pegar, exatamente por ser um mercado muito apegado, né? É difícil a mudança do mercado imobiliário, ele mesmo há 100 anos atrás fazia casa, hoje tem coisa que faz igual há 100 anos atrás. Então, assim, tem muita gente resistente à mudança. Frente à mudança, né? É, O acompanhamento. Como se diz, agora vamos falar um pouco mais de humanização, atendimento e bastidores, né? É, O que pouca gente imagina sobre o dia a dia de uma. Na verdade, vamos recapitular, né? Vamos falar de humanização, atendimento e bastidores. O que pouca gente imagina sobre o dia a dia numa casa de materiais. o processo ali, a operação, vamos dizer, porque muitas vezes o cara liga e fala assim: "Ô, me manda o meu material aí, você consegue entregar dentro de meia hora?" E aí, às vezes, o cara não entende que às vezes é um material pesado, é um material que depende de um caminhão, que você tem que Tem pegar. Então, assim, outras entregas à frente. exatamente, tem entregas, tem tudo. Então, assim, a correria do dia a dia ali, principalmente, o processo mesmo de lidar, igual você fala assim, nossa, 50 pessoas trabalhando, fazer 50 pessoas ali harmonizar, fazer o processo acontecer. E a gente peca, eu falo isso, é normal, é ruim quando a gente falha com o cliente, mas acontece. Porque às vezes ele chega num horário que, por exemplo, um horário de pico, o horário que é horário de almoço, onde eu tenho 7 vendedores, no horário normal eu tenho 3 vendedores. E às vezes sobrecarrega, não tem o que fazer. Exemplo, segunda-feira. Segunda-feira é um dia tumultuado as entregas. Mas isso sim, eu vou defender nós consumidores, né? Isso vai muito também da questão dos próprios prestadores de serviço, né? Eles não pedem o material e chega na hora do almoço e fala, depois do almoço eu preciso usar. Aí como diz, nós, quando os consumidores vão cobrar, a loja de material de construção falou, "Eu preciso entregar como o primeiro falou que não tem nada, não tem É, como trabalhar, ou outro, né, que está lá na obra. Então, assim, isso acaba que realmente, né, da hora que não é nós, aí o PJ fala assim, e aí, não chegou? E liga cobrando, a gente, é a e parte aquilo de é estressante. planejamento, é É, a parte de planejamento, porque é o que eu falo. Eu vivi 10 anos obra. Eu tinha uma cultura comigo o seguinte, eu passava todos os dias nas obras e fazia um checklist. É igual a mesma coisa, por exemplo, a dona de casa, se ela deixar para ver se tem arroz na hora de cozinhar o arroz, vai dar problema. Então eu chegava cedo, olha, quantos sacos de cimentos eu tenho, qual serviço eu vou executar, porque isso demanda muito também, por exemplo, vou fazer um reboco, ou vou fazer uma concretagem, que eu vou gastar muito daquele material. Então eu preciso fazer uma reposição. Eu sei que tem a dificuldade, a correria do dia a dia, os prestadores estão todos correndo, e acaba faltando. A gente tenta entregar no mais rápido possível. Só que a gente tem um limite, não tem como a gente entregar mais. Então, às vezes, acaba tendo aquele desgaste do dia a dia, esse acúmulo, entendeu? Vai acumulando. e hoje em dia o atendimento pesa mais do que o preço? Cara, eu sempre bato na tecla disso. O seguinte, quando você é procurado só por preço, o dia que você não tiver preço, você não vai ser procurado mais. Então, lógico, o preço é importante, mas não pode ser só preço. Tem que ter preço, tem que ter qualidade, tem que ter um atendimento especializado, principalmente, porque não adianta nada, é aquilo que eu falei antes, eu te vender um produto barato que não vai funcionar para sua necessidade. É o barato que sai caro, é o famoso barato que sai caro. O famoso ditado. O... E como que é a rotina, assim, da equipe por trás do balcão? Já teve alguma situação inusitada ou engraçada por aí? Que você pode contar pra nós? Eu agora sim, de prontidão, não vou lembrar A não. loja lá dentro, alguém.
Ah, mas já aconteceram bastante coisa. Lembrei uma aqui. Hã. É igual um dia o cliente chegou e falou assim: "Ô, eu quero um cofre". Falei: "Cofre?" Eu até estava foi comigo, falei: "Cofre? Mas como assim?" "Aquele cano para cofre". Eu falei: "Fala mais". "Aquele cano para colocar moedinha". Aí eu pensei: "Gente, mas será o que que esse cliente tá querendo?" Aí eu falei: "Ah, deixa eu ver se eu entendi o que que você quer. Você quer um pedaço de cano de PVC de 100 milímetros com 2 cap e você vai cortar para colocar a moeda dentro? É isso que eu quero". Falei: "Cara, ainda bem que você explicou melhor, porque eu não ia descobrir o que que era Não, nunca". não, mas é cada situação inusitada que deve acontecer lá, porque como você disse, 50 colaborador, fora os consumidores que vamos lá, né, então assim, os clientes que vão lá, então deve ter muita história Não, bacana lá para contar. tem muito O bate-papo lá. Sobre a questão do vamos falar um pouco mais sobre a conexão com nós corretores e imobiliário, né. Como você tem alguns imóveis, né, constrói, vende alguns imóveis, como é a sua relação com os corretores e construtora da cidade? Bem tranquilo. A gente tem a construtora, eu e o Luiz Eduardo, meu sócio. A gente tem um foco assim, nós não queremos fazer muitas casas, Hum, queremos fazer poucas e entregar qualidade nessas casas. sim, Então a maioria das casas a gente faz para depois vender, mas a gente também, se caso você quiser, por exemplo, eu quero fazer uma casa, eu tenho alguns terrenos, aí eu posso construir também direto para a pessoa. E assim, sobre a questão com os corretores é bem tranquilo. Eu acho que aqui também servido dos corretores, tem as imobiliárias são muito boas. E o mercado é um mercado bom. Eu falo que Iturama é prestigiada, é um mercado que gira muito dinheiro. Você vê, por exemplo, Iturama tem 40.000 habitantes, nós temos 3 condomínios fechados, temos o condomínio Flamboyant, que é um condomínio muito bom, o Imperador também muito bom, temos o Jardim Botânico, que é lançamento agora, que é um condomínio muito, muito top mesmo. Então assim, a gente é privilegiado. E sempre quando tem investimento na cidade, é porque tem retorno. sim. Porque ninguém ia colocar milhões e milhões de investimento onde não tem retorno. Então a gente tem aí muito investimento nesse setor, exatamente por ser um setor que retorna. Certo. O que que você acha que falta nos corretores aqui hoje? Que falta? Eu acho assim, eu acho que o que que pode evoluir? Acho que eu não vou nem pelo que falta. Eu acho que o que que pode melhorar? É tentar auxiliar mais em questão do cliente, a visualização, a orientação do cliente, porque o cliente é o que eu sempre falo, muitas vezes ele não entende de construção, ele não entende, do mercado em si, por ser algo novo, então, corretor auxiliar: "Olha, esse aqui é um bom investimento, é uma oportunidade, é um negócio que vai te rentabilizar no futuro". Não é um negócio que você vai perder dinheiro, pelo contrário, você vai ganhar. Então, é auxiliar as pessoas nessa tomada de decisão, principalmente. E também trabalhar a parte de tecnologia, buscar ter uma comunicação, buscar, a gente vê aí hoje, igual, por exemplo, na internet mesmo, uns vídeos diferentes da casa, trazer o cliente Hum. para dentro da realidade, vamos dizer. Mas assim, como você falou, né, o corretor tem que posicionar um pouco mais. Você acredita que tem muitos clientes hoje, na hora que a gente posiciona para ele falar assim, olha, isso aqui é oportunidade de negócio, eles não acreditam. Fala assim, não é pressão do corretor, porque eles têm essa cultura também, a maioria vem com essa cultura, pressão do corretor. A gente fala assim, ó, tá vendendo, vai embora. Não. Lógico, tem muitos que usam desses argumentos para vender, mas tem muitos, assim, na onde eu acho que a seletiva do profissional começa pelo cliente. Por quê? O cliente seleciona um profissional de confiança, onde ele vai depositar a confiança para não colocar ele numa situação furada, né? É meu ponto de vista. Então nós temos isso que é frequente no mercado. Acontece quando, tipo assim, acontece com parceiros meus, acontece comigo, acontece com várias pessoas. Mesmo que a gente trabalhe na transparência, com honestidade, falar para você, ó, o negócio aqui vai perder, o negócio aqui é oportunidade, o negócio é você comprar e ganhar dinheiro. Aí fica com aquele pé atrás. É normal, né, isso aí,
Eh, hoje, ainda mais com esse mundo que nós estamos vivendo, um mundo de Desconfiança, né? desconfiança, hoje, principalmente na internet, aí tem muito golpe, muita coisa, então às vezes as pessoas ficam com medo dessa questão. Então assim, é realmente ter um corretor de confiança, falar: "Não, esse aqui eu confio e tal", e eu acho que essa confiança vai acontecendo com o tempo, vamos dizer assim, fazendo negócios, ó, fez um negócio com o Carlos, deu certo, então próxima vez eu vou procurar ele de novo, e é sempre isso, é o que eu sempre falo Uma também. fidelidade. Isso, é o que eu sempre falo na empresa, a gente não pode querer vender uma vez só para o cliente, a gente quer vender sempre, a gente quer que aquele cara seja um cliente recorrente, e não compre uma vez só, então a gente busca fazer o trabalho de transparência, e eu sempre falo também, buscar a prova social mesmo, buscar em quem já fez negócio, chamar essa pessoa para dar o depoimento, ó, como que foi, o negócio, você ficou satisfeito com o negócio, como que foi o decorrer, para as pessoas contarem também a experiência que ela teve, né. Sim. Não, só eu pretendo até trazer aqui para nós também alguns quadros diferentes, né, com feedback de pessoas que já passaram pelo escritório, que já passaram, eu tenho alguns clientes, até um abraço aí para Marcelo de Taquaritinga, eu vendi já 2 propriedades para ele, tem outros também, José Francisco de Frutal, que são pessoas que são constantes comigo, graças a Deus me depositaram bastante confiança. E a gente sempre e aí, é igual você falou, né? Faz o negócio, deu certo, a pessoa toma confiança e trabalha. Então, hoje já são mais do que clientes, são amigos. Eh, E você tinha falado sobre a questão do terreno, né? Falou assim, a valorização do terreno. Escolha bem o terreno. Agora, me deu outra dica de ouro para quem pretende construir, alugar, sem ser o terreno. Um ponto importante que a gente pode focar, falar assim, nossa, agrega também um valor além do terreno. O que que eu posso dizer? Principalmente para as pessoas que querem construir para vender, vamos dizer, que é um mercado que tem muito, que acontece Uhum. muito. Ela precisa saber o para quem ela vai vender antes de começar a construção. O que que eu quero dizer com isso? Hoje, o mercado imobiliário, ele depende muito da parte dos financiamentos, tanto de terreno como de construção. Então, o que que acontece? Se eu gastar, às vezes, demais numa casa, e às vezes eu não consigo um financiamento com a taxa legal de juros, ainda mais com a Selic alta igual tá. Então você tem que saber medir, saber o valor que você vai gastar na construção. Então, às vezes, você aumenta muito aquele valor e depois você tem dificuldade devido à questão do que você depende do governo, você depende das políticas governamentais, e era uma coisa que eu acho que o mercado nosso dependia muito, era de mais apoio governamental, principalmente do governo federal. Eu acho que se o governo incentivar a construção, ele movimenta uma cadeia gigantesca. Porque não é só o corretor imobiliário, não é só a loja de material de construção, é o construtor, é o cliente, é quem compra a casa, então, entende? Então, assim, é um mercado gigantesco, não tem loja de material, tem loja de tinta, tem loja de esquadrias, então, assim, é um mercado muito vasto, muito grande. E é um mercado que segura o PIB ali junto com o agronegócio, que segura a economia brasileira. Então precisava de mais incentivo por parte, porque às vezes você pega, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, beleza, a taxa de juros é baixa, só que aí os caras financiam só 80% da construção. Aí o cara tem que ter 20% de entrada, aí onde o governo poderia incentivar, tipo, a isenção de taxa, ele põe 10.000, 12.000 reais de documentação. Aí o cara sonha com a casa própria, ele consegue pagar a parcela, mas ele não tem dinheiro para documentação, porque o governo tá forçando aquilo ali, entendeu? Eu já perdi, acontece conosco também, né? Porque a gente pega para vender alguns imóveis usados ou imóveis novos para construção com as parceiras construtoras, né? E o que que acontece? Acontece de ter clientes com a ficha aprovada, mas não conseguir dar continuidade na aprovação por causa das taxas, por causa da falta de facilidade do financiamento, por falta de uma compreensão melhor assim do governo, porque a gente acompanha o mercado todo dia, tanto eu, tanto você, que também tem tipo assim, a questão da construtora, que parece que em vez de facilitar, cada vez mais vai piorando, né? Nós tínhamos há muito tempo atrás
a liberação de um financiamento maior, com a documentação inclusa, e isso vem tudo vem cortando, né. Você tinha um financiamento que ia a mais de 90%, caiu para 90, caiu para 80, hoje a gente já não consegue 80, já consegue ser já alguns já conseguem só 70, 60 e 50% dependendo da faixa salarial. Então eu acho que cada dia que passa está se dificultando cada vez mais. E, igual você falou, o mercado que movimenta hoje, tirando o agronegócio, é o mercado imobiliário. Eu tenho uma parceira minha que veio de me auxiliar aqui no escritório, ela veio de Campina Verde, a Cris. Aí a Cris veio aqui e falou assim: "Mas aqui tá construindo. Aqui tem tanta construção que para todo lado que você olha tem construção", né, como se diz, porque lá não tem, né, lá ainda tá meio assim, meio devagar nesse ano de construção, mas falta. E ela chegou aqui e falou assim: "Mas aqui constrói, você pega aqui, você vai para uma cidade, São José do Rio Preto, que lá, como se diz, a construção constante, ela não para também. E assim para outras capitais, outras cidades maiores e no Brasil todo, né. Então realmente esse é um ponto muito importante. Hoje o mercado imobiliário é um dos mercados principais e do fator que mais movimenta o mercado do Brasil e o PIB do Brasil hoje. Com certeza. Eh, Agora assim, tirando um pouco a questão da loja, vamos conhecer um pouco mais do ser humano que é você hoje, né. O que te motiva a levantar todo dia e continuar nessa jornada? Cara, primeiro a minha família, né, que é a base de tudo. Minha esposa, meu filho, o Samuel, que tá lá, uma criancinha, tá vindo o Davi aí agora. Então, Meu bebê. por eles é uma grande motivação, por quem tá comigo, por todo mundo que trabalha comigo, pelos meus colaboradores, e muito por mim também, porque eu gosto do que faço, eu gosto do mercado imobiliário, eu gosto de construção, eu gosto de ver as coisas se transformarem, eu gosto de chegar num terreno lá, ele tá limpinho. Aí eu tiro uma foto lá e passa, sei lá, 6 meses, um ano, tem uma construção ali. Falo: "Pô, eu vou embora daqui, eu vou daqui um tempo eu não tô aqui mais, mas essa construção vai permanecer aí por mais anos". Então, assim, essa consolidação, e principalmente quando se trata de sonho, né. Então eu imagino o seguinte: dentro dessa casa aí, o que que vai ter de histórias, novas famílias, novos Novos acontecimentos. Então acontecimentos. isso é muito legal, eu fico muito satisfeito com isso. Ah, bacana seu ponto de visão, achei bem interessante, assim, né, como você diz, você chegou, a uma situação que, igual você comentou, né, às vezes as pessoas passam ali, você fala assim: "Mas aqui vai ter tanta história, vai acontecer tanta coisa bacana aqui", e eu fiz parte, né, porque você faz parte, ou se você não fazer parte como construtor, você faz parte como fornecedor do material para aquele sonho, né, daquela pessoa. Então é bem bacana mesmo. E tem alguma história de algum cliente ou funcionário que te marcou de verdade, algo assim que te marcou, que você queria Cara, então, igual o nosso slogan lá, a gente mudou, até algumas pessoas questionaram: mas por que que mudou? Porque antes era construindo você aqui você está entre amigos, hum, e a gente mudou para parceria e constrói sonhos. Então, assim, muita gente ficou questionando, mas não é que a gente parou de ser amigo dos clientes, a gente continua com a mesma essência, com tudo que a gente fazia antes, mas a gente quer é isso mesmo, é parceria, mão dupla, e não, às vezes, aquela questão: só eu faço a minha parte, o outro não faz. Então tem que ser o cliente ser parceiro nosso e nós sermos parceiro dele, para que aconteça o resultado final. Sobre marcar, assim, questão principalmente lá na empresa, eh, eu gosto de pontuar alguns casos. Lá a gente tem colaborador, igual o Nenzinho lá na Consorama, o cara tá conosco há 26 anos dentro da empresa. Então, assim, é muito gratificante. Nós temos cliente lá que chega e fala: "Ou eu compro aqui tem 40 anos, tem mais de 40 anos que eu venho nessa empresa aqui. Eu lembro quando era ali na esquina pequenininha". E o cara tá até hoje comprando com nós. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, porque, eh, quer dizer que o que foi construído lá atrás pelo meu sogro, a gente ainda mantém vivo, que é esse atendimento, é buscar atender o cliente da melhor maneira, que é ser essa parceria, buscar entender o que que o cliente precisa e sempre com foco nisso, e não vender uma vez só para ele. A gente quer vender várias vezes,
e porque a gente Que é precisa que disso. é fidelizar o cliente ali, né, que o atendimento leva à fidelização, né, Sim, ao claro, é o cliente, que eu esse falei. acompanhamento. O cara que trabalha contigo, que tem uma boa experiência, ele vai voltar a trabalhar, porque aquilo não tem motivo para ele mudar. Então, é realmente buscar fazer o melhor atendimento possível, atender da melhor maneira possível e que o resultado vai vir. Se você hoje não trabalhasse com materiais de construção, o que você acharia que estaria fazendo hoje? Fala assim: "Eu não trabalho", tira a construção da sua vida, não tem. Ah, eu queria ser esportista, né? Jogador de futebol, jogador de tênis, mas o talento não me ajudou, não. Então, eu não sei não, viu? Não sei o que que eu faria, não. Não tem nada, não Sou tem bom, sou bom com matemática, sou bom com matemática, física, mas não sou muito bom para. Acho que professor não daria muito certo, não. não tem a paciência pro professor? Não, não tenho, não tenho. Eu não sou muito bom para passar o conhecimento, não. Gosto, tenho certeza que seria alguma coisa na área de exatas aí. E agora uma pergunta, como se diz, eu vou te fazer ela e eu mesmo não, tipo assim, eu não consigo, né. Qual é o seu refúgio fora do trabalho? O que você gosta de fazer para desligar? Cara, eu tenho uma dificuldade grande com isso, viu? Eu sou meio workaholic, eu tô trabalhando o tempo todo. Eu sou o cara bem doido, eu vou nas construção, eu fico vendo, ó, eu conheço esse piso aqui, eu vejo aquilo ali, eu tô andando no shopping, opa, aquele acabamento ali é bonito. Então eu fico o tempo todo pensando ali, mas eu tento fazer coisas assim, ficar em família, buscar, tipo, fazer algum esporte, igual fazer qualquer coisa ali para realmente tentar desligar. Tentar desligar, Tentar né. coisa, mas eu tenho uma certa dificuldade. É igual eu também, no caso, né, eu não consigo desligar, a minha mulher dá uma cobradinha, né, fala assim: "Ah, não vai", eu falo: "Não consigo", como se diz, eu trabalho desde os meus, 11 anos de idade, né, então eu não consigo desligar, virou rotina, não tem feriado, não tem domingo, não tem, então ela me cobra também. A sua já é mais parcial, Não, ela me cobra ela também. cobra Ela também? não gosta que eu fique falando muito de assunto fora do horário comercial, mas não tem muito jeito, ainda mais no nosso caso, que a gente trabalha junto na empresa. E aí, então, assim, às vezes a gente trata de assunto que é de casa na empresa, assunto que é da empresa em casa e faz parte. Mas ela é bem compreensiva em relação às coisas, ela sabe dos meus sonhos, das minhas vontades, desse Nossa, ímpeto meu de transformar, de mudar as coisas, de buscar a evolução. Então ela me apoia, ela sabe que às vezes eu abro mão de tempo, às vezes, com a família para estar resolvendo essas coisas do trabalho, mas ela sabe que é para um bem maior. A gente fala que, tipo, a gente trabalha em conjunto, né? Então ela sabe que é pro bem comum. muito muito bacana. E agora vamos numa pergunta um pouco mais pontual. Que conselho você daria para você, né, quando você estava começando hoje? No caso, assim, que conselho você daria para você mesmo, no caso hoje, para quando você estava começando? Se eu fosse aconselhar você lá atrás, quando você começou. Cara, eu falaria que tá tudo certo. Vai trabalhando do jeito que você faz, porque eu sempre fui essa pessoa, eu sempre dei o melhor de mim no que eu estava fazendo ali. Eu sempre fiz, eu gosto de brincar assim, eu faço como se fosse feito para mim. Então eu busco sempre isso. Então eu trabalhei quase 10 anos na construtora e o pessoal falava assim, cara, mas parece que a empresa é sua, igual na obra de Itapajipe ali. Eu saía da obra 10 horas da noite, 9h30 da noite, sonhava a noite inteira com a construção. Ah, se fosse às vezes uma pessoa, dependendo do tipo de funcionário, falar: ah, não, já acabou meu horário comercial, eu vou pensar nisso só amanhã. Eu não consigo, mesmo independente se era minha, se não era, mas a partir do momento que eu faço parte daquilo ali, eu tomo aquilo como uma obrigação e eu só vou me contentar a hora que eu fizer o melhor. Então eu acho que eu sempre trabalhei dessa maneira. Bom, muito Então, interessante mesmo. o conselho é assim: continue firme, que você vai colher frutos. É isso, eu acho que é o Você não trabalho. mudaria nada, por exemplo, chegaria a falaria assim: "Olha, só muda uma trajetória, alguma coisa, um Ah, caminho". talvez, às vezes assim, mas eu acho que não, porque o foco, né? O foco da gente muda. Quando a Uhum. gente é mais jovem, a gente perde muito foco, às vezes em festa. Então, assim,
Mas eu acho que faz parte também, então acho que não falaria Verdade, para não. mudar não, acho que é isso, é continuar estudando, sempre estive buscando informação, buscando conhecimento, porque quando a pessoa acha que não tem mais nada para aprender, ela tá mal, viu. É, isso é verdade. Eu também, como se diz, eu sempre coloquei sempre muito. Tudo que eu comecei a fazer, eu sempre coloquei o máximo de mim, né? Como se diz, para executar e caminhar no dia a dia. Então, eu penso dessa mesma forma que você. Então, eu não consigo desligar. Eu, mesmo que seja um negócio para mim ou para outra pessoa, eu gosto do que seja bem feito. Eu gosto de ter não em busca de um agradecimento, mas eu para mim mesmo, no meu particular, no meu pessoal, olhar e falar assim, não, eu consegui, ficou bacana. É, agora vamos falar um pouco mais do legado, família e transformação, né? Eh, Você assumiu um negócio com mais de 40 anos de história. Como foi essa transição para você? Então, foi leve, foi tranquila, porque eu não absorvi esse peso, do tipo assim, eu não entrei lá para ser melhor que ninguém ou para fazer melhor que ninguém. Eu entrei como se a partir do momento que nós compramos, eu fiz o melhor que eu pude. Não para me comparar, não me comparo, eu não busco perfeição, pelo contrário, eu busco realmente ação. Porque aquele cara que às vezes quer: "Ah, eu quero um negócio perfeito, eu só vou fazer quando isso estiver perfeito", aí ele morre e não fez nada. Então, eu acho mais a ação e a gente vai fazendo, vai errando, vai acertando, vai corrigindo. Então eu acho que é nesse processo mesmo, é dia após dia, buscando fazer acontecer. E trazendo e contando com as pessoas, sabe. E novamente, as pessoas é a chave de fazer as coisas acontecerem, porque tem momentos bons e tem momentos ruins. A gente tem que passar por eles da mesma maneira, de cabeça erguida e tendo certeza de que se você está fazendo o certo, aquele momento vai passar. Então você precisa ter calma, não adianta apavorar, porque é aquilo, o cara que às vezes está num momento ali, se você se apavora, você perde o controle do que você está fazendo, você começa a tomar decisões, não baseadas baseada em realidade, você começa a tomar decisões equivocadas, e até no mundo dos negócios é isso. Então, às vezes, o mercado imobiliário tá baixo, eu vou vender minha casa pela metade do preço. Não, calma, vai melhorar. Tudo como o mercado em si, seja ele qual for, ele é feito de ciclos. Ele Sim. tem altos e baixos. O agronegócio tem altos e baixos. Então, é isso, é acompanhar esses ciclos e saber passar por eles com tranquilidade. Seguindo o que você estava posicionando, né, você sentiu mais responsabilidade por dar continuidade ou liberdade para inovar? Não, eu senti liberdade para inovar, porque eu sempre tive o apoio, principalmente da minha esposa. Ela sempre confiou 100% em mim. E as coisas deram certo. Não, sim. É o que eu sempre falo. Quando eu vim para Iturama, eu falei: "Olha, eu quero ir, mas eu quero ir para comprar a empresa", porque eu não me sentiria bem, talvez tomando aí eu talvez não teria liberdade para tomar as decisões se eu não fosse minha, entendeu? Eu ia ficar mais travado. Por quê? Porque quando você toma decisão e você faz parte do negócio, você está colocando a sua carne em risco. Então você não vai fazer de qualquer jeito. Entendeu? Você vai fazer o melhor que você pode ali, então você tem mais liberdade em relação a isso. É quando você tá exemplo, você tá cuidando do negócio do outro. Por mais que você faça o seu melhor, você sempre vai ter um certo medo por aquilo não ser seu. E fala: "Mas e se eu falhar?" Por mais que você tá querendo acertar, que você tá querendo achar o caminho, mas corre o risco. Tudo tem risco, porque se o negócio não existisse risco, não é só tinha milionário no mundo, Uhum. entendeu? É o risco de acertar e de errar, é E 50%. o risco ele é maior, igual você tá falando, quando ele não é seu. Como se diz, você tá tomando uma decisão por outra pessoa e aquele risco de tomar a decisão por outra pessoa, ele é complicado. Porque se você, como se diz, aconteceu um erro, bacana. Você, né, você tá consciente 100% do que tá fazendo. Agora, você convencer a outra pessoa que o que você fez, era o que você pensou que daria certo,
É muito difícil você convencer, porque como se no cer se der certo, ela vai falar assim: "Não, eu te apoiei", se der errado, ela vai falar assim: "Ai, como é que você fez aquilo?", né, É. "Por que você fez?". Então é complicado, né. E dentro da questão lá, qual foi a primeira mudança que você fez na loja que quebrou o padrão, que não falou: "Nossa". Então, assim, na loja a gente foi um trabalho de formiguinha, a gente não chegou e virou o trem de cabeça para baixo não. Nós chegamos com calma, fomos analisando onde a gente poderia evoluir, melhorar. A gente viu no acabamento essa oportunidade, porque muita gente ia fora buscar esse tipo de produto, piso, porcelanato, por a gente não ter tantas opções como tinha fora. Hum. Então, o que que eu fiz? Eu falei, pô, vamos ter esses produtos. Aí a gente buscou ter esses produtos, buscou ser competitivo em preço. Hoje nós não perdemos orçamento para empresas do estado de São Paulo, por mais que o nosso imposto é maior do que o estado de São Paulo, mas a gente faz de tudo para fechar o negócio com o cliente. A gente tenta deixar o dinheiro de Iturama dentro de Iturama, porque é isso, se o dinheiro está no nosso mercado, se ele está próximo da gente, a chance dele voltar para você é muito maior do que você, por exemplo, você vai lá em Votuporanga, você compra alguma coisa lá. O pessoal de lá não vai vir gastar esse dinheiro aqui, então é mais fácil. Então você precisa ser bairrista nessa parte do comércio. Então eu falei, então antes de eu pedir isso para os meus clientes, eu preciso ter opção. E aí eu fui buscando opção, e fui buscando, melhorando, cada dia, cada dia. Não aconteceu assim, ontem eu pensei e amanhã eu já tinha tudo. Não, foi aos poucos, a gente ainda tem coisas para melhorar lá. E foi isso, a gente foi tendo mais diversificação de produto, fomos também aumentando nossa capacidade, aumentamos maquinário. Antes a gente tinha uma empilhadeira só, hoje nós temos 2, temos mais caminhões do que a gente tinha naquela época. Então, assim, o processo foi acontecendo Hum, naturalmente e foi dando certo, entendeu? graças a Deus. E hoje, no caso, no legado de 40 anos da empresa Consurama, na construção dessa empresa, tem alguma história familiar ali que você acha interessante? Falou assim: "Nossa, o que que você queria compartilhar?". Algo que superou obstáculos, não, ele conseguiu, foi guerreiro ou ela, que seja. Então, a Construrama, ela se originou da Casa Mamed, lá de Campina Verde. Então, quando foi fundada, ela foi fundada pelo meu sogro, pelo irmão do meu sogro, o Salomão, que é o dono hoje da Casa Mamed, e o Anuar, o primeiro Anuar, vamos dizer assim, que tem o Anuar, que é o seu Anuar, o vô da Laura, e o Anuar, pai da Laura, o Anuar filho. Uhum. Então foram os 3 que fundaram, mas ela veio original lá de Campina Verde, que a família deles eram de Campina Verde. Então, eles vendo a necessidade e a oportunidade do mercado de Iturama, cidade que estava desenvolvendo, que estava crescendo, evoluindo, eles falou: "Opa, precisamos ter uma filial lá, vamos dizer assim, uma nova loja". Aí não veio como Casa Mamed, já veio como Construrama, lógico, pensando no nome de Iturama, né, misturando construção com Iturama, e assim, esse legado a gente tenta manter ele vivo até hoje. Então, a cada ano que passa, a gente lembra de tudo o que aconteceu, porque é isso, para a gente ver o futuro, a gente sempre olha para o passado, as nossas origens, a nossa base, e a gente faz nos mesmos princípios, nos mesmos valores que foram dos mesmos que foram fundados. Você sente que está construindo um novo ciclo? Sim, acredito que sim. Acredito que é um novo ciclo. Não acho que seja eu construindo um novo ciclo. Eu acho que é a empresa passando por um novo ciclo. É uma mudança de bastão, né? Eu acho que quando o seu Anuar morreu em 2011, começou um novo ciclo, Hum. porque já não tinha mais ele, não tinha a liderança dele, a forma de pensar dele de negócio. Então, veio na época o Neto, que é o meu cunhado, que foi um outro ciclo. Então, acho que cada um teve o seu ciclo. Então, sim, estamos vivendo um novo ciclo, e eu acho que a gente tá no caminho certo, estamos buscando cada dia mais evoluir, como empresa, como parte da sociedade. Então a gente não pensa só na parte da empresa, a gente pensa na evolução
também da sociedade, Iturama, do comércio local, do setor imobiliário como um todo, o desenvolvimento geral da cidade, principalmente. Como se diz? Não é agora, né, mas é uma visão futura. Você pensa na próxima geração assumir esse legado? Penso, mas não imagino forçar. Eu acho, assim, que tem que ser natural. Eh, as empresas elas têm 3 opções para acontecer com uma empresa: ou ela é falida, ela fecha, ou ela é passada de geração para geração, no caso, ou ela é vendida. Tem essas 3 opções. Então, assim, a gente não sabe se igual o Samuel, se o Samuel vai ter interesse ou se o Davi vai ter interesse em continuar esse legado. Espero que tenha. Queria que a empresa for, como se diz, se torne uma empresa centenária. Mas tem muita coisa para acontecer, tem muito chão para rolar aí, e que se eles quiserem, eu vou ficar feliz, mas se eles também não quiserem, eu vou entender, e é isso, a vida continua. Como se diz, né. E no ramo da construção de que vende e imóvel que valoriza, né, na sua visão, quando a loja e a imobiliária caminha juntos, o que o cliente final ganha com isso, na sua opinião? Uai, eu acho assim que o setor, quando o setor está aquecido, quando o setor está junto, é um ganha-ganha, né. Eu acho que tanto a imobiliária, o corretor imobiliário, eu quero dizer o seguinte: o mercado imobiliário como um todo, se ele tá bom para todo mundo. Então é bom para o cliente que está ali fazendo uma transação, comprando, vendendo, fazendo negócio, então ele está movimentando de alguma forma, seja para morar, que é uma realização de um sonho, seja para investir, que é uma forma, como eu disse antes, de blindar o capital dele, porque o dinheiro ele perde valor. O imóvel ele tende a valorizar, ele tende a pelo menos se manter, mas a hora que o mercado sobe, ele sobe junto. O dinheiro ele já tem como se diz, uma depreciação maior do que o bem físico. E eu até tenho uma preocupação, isso é coisa minha, não sei se é um fato, mas eu tenho muito medo, porque hoje o dinheiro está muito digital. Antigamente, o pessoal pegava os dinheiro lá, colocava no fundo de casa e tal. Não tô aconselhando isso pra ninguém, não, longe disso. Mas eu falo assim, hoje o dinheiro ele é muito digital. A gente tá vindo com novas tendências, Bitcoin, e o que também, um outro ponto. Igual eu tava lendo hoje uma notícia que o Trump anunciou uma taxação de quase 50% de produtos brasileiros. Então, uma mudança governamental faz o dinheiro despencar, desvalorizar. O dólar sobe e o que você tinha, vamos supor, R$ 100, você já não tem mais R$ 100, você tem 95. E quando você tem um imóvel, quando você tem um lote, quando você tem uma fazenda, aquilo ali te dá uma estabilidade maior, porque ela pode até baixar de preço, mas ela vai subir depois, ela vai acompanhando a oscilação. Já o dinheiro, ele é mais volátil nessa mudança. Muito bom, muito bom. E se a gente pudesse construir um imóvel perfeito para vender fácil, o que não poderia faltar nele hoje? Você fala: "Vou construir um imóvel", não pode faltar, de jeito nenhum. Imóvel e perfeição eu não Eu tô coloco na eu mesma imagi frase, porque é muito difícil. Eu até brinco que, assim, a construção perfeita ela não existe, porque é um produto artesanal. Então, sim, assim, mas vamos dizer, o produto ideal, a construção ideal, o que que não pode que faltar? não pode faltar. No meu ponto de vista, uma casa tem que ter pelo menos 2 banheiros, então pelo menos uma suíte, não pode faltar isso. Uma quartos com espaços legais, quartos pequenos também é algo que desvaloriza o imóvel, porque às vezes, não cabe um guarda-roupa, não cabe a cama e tal. Então o espaço tem que ser bem dimensionado, então eu indico que a pessoa invista em profissionais habilitados, em arquitetos, para poder dimensionar esse tamanho, para ter ventilação, a casa também tem que ter ventilação, tem que ser cômodos, tipo assim, planejados. A casa, ela não precisa ser demasiadamente grande, mas ela tem que ter os tamanhos ideais ali, e um acabamento bom, um acabamento de qualidade, que transmita, a personalidade da pessoa. Eu gosto de brincar isso, porque igual as pessoas chegam e falam assim: "Nossa, mas tem tanta opção de piso".
Então, é exatamente para buscar essa personalidade. Tem a pessoa que gosta daquele piso forte, marmorizado e tal, já a outra pessoa não, gosta daquele produto mais suave, então acaba tendo essa personalização do imóvel, entendeu? Sua parceria com corretor ou imobiliária, como foi essa experiência? Olha, Tem alguma eu experiência satisfatória? Não? tenho, as parcerias que eu tenho hoje sempre foi tranquila, sempre foi bom. Eu para ser bem sincero, eu me sinto seguro tendo o corretor, tendo o imobiliário por trás da negociação, exatamente para ter porque já tá a pessoa sabe o que faz, entendeu? Então é um contrato bem feito, então sempre que igual eu tenho imóveis alugados, que eu tenho apoio de imobiliárias. Então eu acho que é mais prudente, é mais seguro para a pessoa ter essa parceria com o corretor, com o imobiliário, entendeu? Para fechar com chave de ouro, Diego, eu deixo uma pergunta livre, né? Se você quiser tocar em um assunto, fala assim, o que que faltou que eu queria posicionar? Então, não, eu acho que eu pontuei grandes, eh, quase praticamente tudo que eu imaginava, é realmente isso, buscar a gente para buscar um mercado aquecido, a gente precisa, trabalhar em conjunto. Eu falo o seguinte, novamente, a parceria ela é o melhor caminho. Então a gente precisa ter parceiros e para ter resultados. Então a gente tem parcerias com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, e quando isso se transforma de forma harmônica, o resultado vem. Então, é isso mesmo, agradecer, pelo espaço, pelo coisa, desejo boa sorte aí, como é o primeiro episódio aí, que venha vários outros, que outras pessoas possam contribuir e que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, consigam tirar opiniões, consiga tirar insights, encorajar, às vezes tá com aquele dinheiro parado lá e não sabe se investe, se não investe, eh, criar essa coragem para investir. O setor imobiliário é um setor que dá uma tranquilidade, que é um setor aquecido. Então eu falo o seguinte: quem investe em construção, em coisa, não perde dinheiro, não perde, muito difícil perder dinheiro. Diego, obrigado de coração por compartilhar sua história conosco, né? Seus aprendizados, sua trajetória. Desejo muito sucesso no seu profissional, no particular. É, que nos próximos convites, né, que terão próximos convites, que você possa comparecer novamente, a gente tratar de outras ideias, de outros assuntos e auxiliar, né, esse ramo de construção que o modalidade do podcast hoje é a gente trazer uma modernidade, né, buscar o assunto oculto, né, o que do ramo de construção, do investimento, que muitos não sabem. Então a gente está querendo um pouco abrir um pouco o leque, então aqui é aberto, para pessoas como você, né, que tem esse aprendizado, que vive isso vive o mercado no dia a dia, e quero pedir para o nosso primeiro episódio do canal, que as pessoas sigam o nosso canal, ative o sininho para novos episódios, sigam o Diego, a Consturama, eh tanto nossos perfis também, né, nossos perfis no Instagram, no TikTok, no Facebook, e vamos junto, né, trabalhando e conquistando os novos espaços no mercado. Um grande abraço a todos e vamos até o próximo episódio.